Estes e outros conteúdos estão disponíveis em www.beiratv.pt. Eu não tive tempo de preparar o trabalho, de preparar a leitura, a apresentação da minha colega, da Mirella, então eu peço desculpa, mas eu vou ler a apresentação dela, tá? Bom, o trabalho dela trata da representação da semiótica aplicada aos logotipos de telenovela da Rede Globo. Ela faz uma ligação entre como os logotipos são criados e a aplicação desses logotipos em produtos licenciados pela Rede Globo. Então, como é que é feito o transporte, como é que a semiótica enxerga o transporte entre a marca aplicada à telenovela e como isso é aplicado nas marcas de licenciamento, como a Rede Globo faz, né? Bom, as palavras-chave: a tipografia, telenovela, logotipo e análise semiótica. Uma nuvem de palavras, né, associadas, então a tipografia, elementos, semiótica, produtos, logotipo, enfim. Bom, além da função linguística, a tipografia tem uma função estética inerente, tornando-se capaz de transmitir conceitos abstratos, complexos, por meio de sutilezas do desenho dos caracteres. Com esta premissa, esta pesquisa teve como intenção provocar uma reflexão sobre o papel da tipografia na representação de conceitos, a partir da avaliação de como vem sendo aplicada e percebida dentro de um contexto simbólico de enorme exposição na sociedade brasileira, são as telenovelas. O fenômeno de transmídia tem o poder de transformar um programa televisivo em uma experiência interativa, promovida na internet, nos meios impressos e, inclusive, na comercialização de produtos sob o mesmo nome, alçando a narrativa ao status de marca. Portanto, hoje, o logotipo de uma novela é um organismo independente, dissociado da vinheta de abertura. Ele deve ser capaz de agregar sentido às suas mais variadas aplicações. Bom, aí tem alguns exemplos de produtos de licenciamento da Rede Globo, né, e que recebem a marca das novelas, das telenovelas. Bom, o objetivo desse paper, né, é investigar como a representação tipográfica é capaz de comunicar sobre a trama de telenovelas por meio de seus logotipos. Definir com base em que elementos esse conteúdo é transmitido, tomando-se os logotipos de 9 produções dramatúrgicas da Rede Globo. A hipótese é os recursos visuais próprios ao design gráfico, sobretudo a tipografia, comunicam ao espectador final qual é o argumento geral da trama. Bom, o logotipo é um símbolo de grande força que combina diversos níveis de significação de seu nome, seu designativo, um sinal que pronuncia aquilo que estamos nos referindo, a cor, forma, peso, aspectos qualitativos sensórios. Qualquer elemento pode ser interpretado como um ícone, índice ou símbolo de coisas a que se pretende remeter. Além de avaliar-se as qualidades visíveis do signo, é preciso identificar as qualidades abstratas associadas, o contexto a que pertence, a função a que se presta e em que sistema de significação ele se encaixa. Bom, mais algumas figuras, logotipos de novela da Globo submetidos a uma análise de semióticas. Então foram 9, né? Morde e assopra, Aquele Beijo, Amor Eterno, Cordel Encantado, A Vida da Gente, Cheia de Charme, Fina Estampa, Insensato Coração e Avenida Brasil. As análises foram feitas por 5 especialistas, tendo como membros do corpo docente da SPM Rio, mestres e doutores em design. Essas análises foram realizadas com base numa taxonomia em 3 níveis, calcados na teoria da semiótica: as qualidades visíveis, as qualidades abstratas e as associações livres. Cada especialista preencheu 9 tabelas, uma para cada novela. Em cada tabela, chegou-se às palavras-chave que representassem as qualidades abstratas percebidas e foram feitas as livres associações com o logotipo da tabela. Bom, são cores, peso, estilo da letra,
espacejamento, modificações, distorções, elementos gráficos adicionais, efeitos e acabamento. E as qualidades, isso numa tabela fazendo contraposição com qualidades visíveis, qualidades abstratas e as associações livres, né? E esse é um exemplo de uma tabela preenchida pelos convidados a participarem dessa pesquisa. As palavras que tiveram maior ocorrência mencionadas por 3 ou mais especialistas foram incluídas em um teste e levadas a um público no estágio final da pesquisa, que não é necessariamente um público especialista, é um público que sofre o impacto de uma marca de uma telenovela. Consistiu em um formulário em que os 9 logotipos foram submetidos a uma pequena amostra da audiência da Rede Globo. Pediu-se que cada um fizesse uma associação entre palavras e os logotipos que, em sua opinião, expressassem melhor o conceito delas. E aí a gente tem alguns dos resultados, né? Então, Avenida Brasil, que foi uma novela muito ligada ao Rio de Janeiro, muito ligada à vida de ascensão social que está acontecendo no Brasil, que a gente está vivendo hoje em dia no Brasil, teve esse tipo de ligação, né? Urbano, faróis, punhalada, que seria uma trapaça, né? E trânsito, né? Avenida Brasil é uma avenida importante no Rio de Janeiro que nunca anda, né? As conexões apontadas pelos designers docentes da SPM e presumivelmente pretendidas pelos designers criadores dos logotipos puderam ser facilmente relacionadas com a maioria das sinopses das respectivas novelas, induzindo à conclusão de que os logotipos representam bem as novelas que designam na percepção dos especialistas. E, de acordo com o que sugerem os resultados da segunda fase da pesquisa, também para o público leigo. Conclusões. Quanto à tipografia desses logotipos, pode-se apontar que, na taxonomia, as relações de qualidades abstratas feitas pelos especialistas com as qualidades visíveis da tipografia encontraram ressonância nessas associações livres feitas pelo público na fase 2, pelo público geral. O fato de o consenso ser, em alguns casos, menor na percepção dos logotipos unicamente tipográficos sugere apenas que os elementos gráficos adicionais potencializam o sentido, mas não são unicamente responsáveis por ele. Ok, é a apresentação. Muito obrigado.